O tema de hoje que vamos trabalhar é refúgio verdadeiro, sem medo de viver. Refúgio verdadeiro porque nós podemos encontrar refúgio em Deus e só nele. E sem medo de viver é porque talvez pelo fato de não entendermos que temos um Deus que cuida de nós, muitas pessoas têm medo de viver. Queria falar sobre duas situações, na verdade vou abordar uma, mas para que você não saia daqui constrangido, eu entendo, eu compreendo, eu estou ciente de que hoje virou problema de saúde pública, medo de viver. Muitas pessoas sofrem de distúrbios emocionais, muitas pessoas sofrem de síndrome de pânico, muitas pessoas têm medo de sair nas ruas, medo de ir para algum lugar, muitas delas têm que ter tratamento psicológico, psiquiátrico e até com remédios. Isso é uma situação que eu compreendo e estou ciente. Outra situação são pessoas que tem apenas um problema existencial de não compreender quem é Deus e tem medo por ter medo. É para essas pessoas que eu quero falar. Para as pessoas que têm medos de viver e que não entendem que tem um refúgio verdadeiro simplesmente pelo fato de não conhecerem o seu Deus. E muitas vezes estão dentro das igrejas, lotam as igrejas, mas não conhecem o Deus Altíssimo. Então vivemos numa sociedade que nos apresenta perigo constante. O tempo todo, nós temos medo o tempo todo. Muitas pessoas hoje moram em condomínios fechados, não é simplesmente só por questão de status. Muitas delas é por questão de segurança mesmo. Então, a gente vive numa sociedade que nos causa medo, pavor, desespero. Mas nós temos um Deus maior do que todo medo. Satanás, ele é perito em entronizar nos nossos corações o medo. Talvez seja uma das flechas, um dos dardos inflamados do maligno mais potentes que existe, é lançar no nosso coração medo. Medo de mudança, medo do novo, medo de ir na rua no outro dia, medo de ir para a escola, medo. Tem músicas e poesias escritas sobre isso. E para isso nós temos o Salmo 91 para acalmar o nosso coração. Talvez o Salmo 91 seja o salmo mais conhecido da Bíblia, juntamente com o Salmo 23. Concordam comigo? Muitas Bíblias estão abertas nas nossas estantes no Salmo 91. Ao confessionário gospel, alguém aqui tem a Bíblia aberta no Salmo 91 em casa? Lá na cabeceira, naquela Bíblia de madeira assim, que você bota em cima. É cheio de poeira, não é isso? Poeira grande. E muitas pessoas, até crentes, põem o Salmo 91 lá como um amuleto. Então vou ficar para espantar os maus fluidos, Meu amigo, papel não espanta nada não. Então, muita gente faz isso. Então, em nome de Jesus, se você faz isso, hoje você vai chegar em casa, limpar sua Bíblia, fechá-la e abrir para ler e não deixar ela lá aberta não, no Salmo 91, que não vai fazer diferença nenhuma. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo, algumas Bíblias dizem esconderijo do Altíssimo. A ideia melhor é de abrigo mesmo. E descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a teus anjos ele dará
A seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei a resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Que texto poderoso. Santo Deus, que a tua palavra encontre abrigo em nossas vidas, e possamos entender que a proteção vem do alto, e não simplesmente de uma Bíblia aberta, e não se apegar a alguma coisa, mas a única, constante e eterna proteção só vem do Deus Altíssimo. No nome de Jesus, amém. Refúgio verdadeiro sem medo de viver. Tem uma música chamada Meu Baluarte, de Jorge Camargo. A música diz mais ou menos assim: eu te amo, ó Senhor, força minha, Tu és a minha rocha, a minha cidadela, meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, meu escudo, a força da minha salvação, meu baluarte. E aí ele repete a música: eu te amo, ó Senhor, força minha, Tu és a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, meu Deus, o meu rochedo, meu escudo, a força da minha salvação, meu baluarte. Música linda. Quem conhece essa música? Ninguém. Só o pastor. Você vai no YouTube e você procura músicas lindas. Aí você vai encontrar essa lá, com certeza. Música que fala a nossa alma, de um texto tão poderoso que nos traz paz e segurança. Os autores, os estudiosos dizem que esse salmo provavelmente é o mais lido, juntamente com o 23. A Septuaginta atribui esse salmo a Davi. Outros estudiosos atribuem esse salmo a Moisés. Ele não possui título, não possui autoria. Nós não sabemos o certo, nem data, nem o nome do escritor, nem a composição. Mas o que é importante nesse salmo são lições preciosas para a nossa vida, de que nós temos um refúgio verdadeiro. Nesse mundo maluco e de insegurança. Semana passada, estava em casa, orando com a minha família, e a minha filha mais velha, Larissa, preocupada com a nossa segurança, disse o seguinte: se eu puder pedir eu queria pedir uma coisa para o ano que vem, que a gente se mudasse dessa casa. Ela falou isso emocionada. E a gente já vinha conversando sobre isso por causa da insegurança. Eu estava no Rio de Janeiro no mestrado, tentaram assaltá-la de manhã quando ela estava indo para a escola. E assim, isso causou medo a ela. E imagine o coração dos pais. E nós já havíamos conversado sobre a possibilidade de sair da casa. Não só por isso, por outras situações também. Mas que não venham ao caso. Então, de noite, a gente estava orando sobre essa situação. No outro dia pela manhã, quando eu levanto, que olho no WhatsApp, uma mensagem de um irmão da igreja: pastor, está sabendo o que aconteceu com o fulano de tal, seminarista, aluno nosso, um menino muito querido, que está plantando a igreja em Nísia Floresta. A casa dele foi invadida. A família teve que colocar o roubo no carro dele mesmo. 3 bandidos invadiram a casa. A própria família, os filhos, e colocando lá o roubo dentro do carro do próprio morador. E a esposa dele chega, e os bandidos, não satisfeitos com o que tinham feito, estupraram a mãe e a filha de 14 anos. Isso aconteceu muito próximo da gente, de um seminarista que é meu aluno no seminário. E uma pessoa que nós amamos muito.
Graças a Deus, os 2 dos 3 bandidos foram pegos, mas o coração nosso ficou horrorizado. Eu passei mal na hora quando eu soube da notícia. Eu fiquei mal. Tinha uma reunião aqui na igreja, eu cheguei atrasado, porque eu passei mal mesmo. Porque a gente tinha orado sobre segurança a noite anterior. Na hora veio esse salmo no coração para nos acalmar e nos confortar. Porque diante desse mundo terrível que nós vivemos, o que é que nós vamos fazer? Se estamos sujeitos a toda ação do inferno que usa, oprime, possui pessoas para fazer tragédias na vida de outras. Como é que nós podemos ganhar confiança em Deus ou ter confiança nesse Deus tão maravilhoso, mesmo diante dessas circunstâncias? Não é fácil, queridos. Que já abra um parênteses aqui, essa família vai precisar de nossa ajuda. Eu já disponibilizei a nossa igreja, aqui tem psicólogos, pessoas que podem ajudá-los no processo de restauração. Mas teve uma palavra que eu fiquei maravilhado, de um dos nossos amigos pastores que visitou a mãe e a filha no hospital. A menina disse o seguinte: ele tocou no meu corpo, mas ele não tocou na minha alma. Nós não sabemos até quando essa convicção vai durar no coração dessa menina, de quando essa crise emocional ou trauma pode voltar ou ir voltar no futuro. Mas isso chamou a atenção, essa convicção dela do cuidado de Deus na vida dela. Eu não sei, eu não tive coragem, irmãos, nem de visitar, porque eu fico imaginando a minha família. E eu disse que depois que acalmasse tudo, eu iria lá conversar com ele, porque eu marquei com o Elber, a gente vai lá, mas eu não estou com psicológico para ir, eu não estou preparado para isso. Por causa da dor de um problema desse. Mas quando eu olho para esse salmo, eu vejo o cuidado de Deus na nossa vida, mesmo diante de coisas terríveis, por incrível que pareça. Nós estamos vivendo num mundo, para que os irmãos tenham ideia, só de martirização de cristãos, uma média de 280 mil assassinatos de cristãos por ano. Pessoas do Estado Islâmico e de outras religiões, matando cristãos todos os anos, degolando, triturando, arrancando pedaços do corpo, esquartejando. Nós não temos dimensão. Muito maior a perseguição cristã hoje do que na época de Nero. Que ele comprava leões da Líbia, leões famintos, fez o Coliseu de Roma, virou um espetáculo, os leões perseguirem os cristãos e comerem os cristãos naquela arena, que se tornou um espetáculo. Hoje é muito mais. E como nós identificamos o cuidado de Deus nesse processo? Eu tenho observado 2 coisas no mundo de hoje. Uma que Paulo fala em Coríntios é que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. Satanás é o Deus desse século, não que ele controla todas as coisas, que Deus está no controle de tudo, como eu falei domingo passado. Mas o sistema do mundo é um sistema demoníaco. A mente das pessoas, a maneira como as pessoas agem, como fazem negócios, a maneira como as pessoas agem, tem uma influência demoníaca muito forte. Tanto pessoas possessas por demônios matam todos os dias, roubam todos os dias, estupram todos os dias, perseguem, nos causam medo. Pessoas extremamente possessas por demônios. Quanto pessoas até que se dizem cristãs vivem sob opressão demoníaca e não conseguem se libertar de coisas, porque parece que tem uma opressão maligna sobre aquela vida, que não é que Deus não tomou conta dela, mas é que ela tem muita coisa amarrado que precisa ser revisto na sua vida. E Paulo fala lá em Coríntios que a nossa luta, em Efésios, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra todos os principados e potestades nas regiões celestiais. Nós vivemos plenamente sem medo, com medo de viver por causa de batalhas espirituais que nos assolam, que nos machucam, por causa de pessoas possessas no mundo. Você não sabe na rua quem é possesso por demônios para prejudicar você a qualquer momento. Mas não vai sair daqui aperreado, olhando que acho que todo mundo está endemoniado. Pelo amor de Deus.
mas a gente vê a ação do maligno constantemente nas ruas. As pessoas brigando, as pessoas estressadas, as pessoas competindo, uma querendo destruir a vida da outra. É assim que a vida é, a vida real. Então esse salmo, eu queria tirar brevemente algumas lições dele. Primeiro, que você saia daqui sabendo quem é o Deus que lhe dá refúgio verdadeiro. No verso 1 e verso 2, peço que você fique com a sua Bíblia aberta, que a gente vai discorrer sobre esse texto. Aparece 4 nomes de Deus no verso 1 e verso 2. Se você olhar comigo, aparece Altíssimo, Todo-Poderoso, Jeová, que é Senhor, e Deus, que aparece aqui como Deus. E esse Deus verdadeiro é apresentado como um abrigo, como uma sombra, que você descansa, que você tem intimidade, como um refúgio e fortaleza que lhe traz confiança. Talvez a maior lição desse salmo, se nós esquecermos dele todo, o verso 1 e o verso 2 deveria penetrar em nossos corações. Porque na verdade o que mais falta no mundo de hoje é acreditar num Deus que é nosso refúgio. E não viver em busca do refúgio de Deus. Estão entendendo? Como aquela ideia de que pessoas vão hoje para a igreja atrás das bênçãos de Deus. Mas na verdade nós deveríamos buscar o Deus das bênçãos. É a mesma coisa do Deus que é nosso refúgio verdadeiro. Um Deus altíssimo que muitos de nós, na verdade, não temos intimidade com Ele. Nós queremos a proteção de Deus, nós queremos a segurança de Deus, nós queremos o cuidado de Deus na nossa vida, todos nós queremos. Mas na verdade o que mais necessitamos é da nossa intimidade com Deus. E que muitos de nós desprezamos. Quantas pessoas relaxaram na busca por Deus? Quantas pessoas relaxaram na intimidade com Deus? E não conseguem compreender quem é o seu verdadeiro refúgio. Eu só vou saber quem é o meu verdadeiro refúgio quando eu tiver intimidade com o meu verdadeiro refúgio. Ou com o meu refúgio verdadeiro. Porque, queridos, estamos à mercê da loucura do mundo. E qualquer um de nós pode passar por qualquer tragédia na vida. Isso não quer dizer que Deus não está no controle. Isso não quer dizer que Deus não é o nosso refúgio verdadeiro. Amém? Segunda lição, quais os medos que assolam os homens? Verso 3 ao 6 vai falar um pouco sobre isso. Sofrimento contínuo. Quero que você olhe comigo o verso 3 diz assim: livrará você do laço do caçador, ou do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Povo do deserto, povo de Deus, tinha um sofrimento contínuo. Tinha um sofrimento pelo pecado, mas o povo entendia o que era passar no deserto. Por isso que existe uma grande possibilidade desse salmo ter sido escrito por Moisés. Porque ele compreendia os pavores da noite, os pavores noturnos. E a maneira que ele escreve, que o autor escreve o Salmo 91, é muito parecida com a maneira poética que foi escrito o Salmo 90. Aqui quem escreveu o Salmo 90? Moisés. Por isso que existe uma forte tendência. Eu já falei aqui para a igreja que no deserto havia pavores terríveis na noite. Ao ponto dos homens dormirem com a mão assim e o pescoço apoiado, a mão era como um travesseiro, porque eles tinham medo de animais peçonhentos que pudessem subir e entrar nas narinas, no ouvido, nos olhos, na boca. Então eles dormiam igual os beduínos. No deserto, você sabia que no deserto tem escorpiões de 30 centímetros? Quem aqui já viu escorpião grande? Pelo menos em alguma feira, alguma exposição. Eu já vi. É horrível. Dá um medo. Imagine no deserto vivo. A gente tem medo de escorpião desse tamanho, imagine de 30 centímetros. No deserto tinha isso.
Os pavores da noite do deserto eram gigantescos. Os medos e os pavores dos dias do deserto eram gigantescos. Fora o próprio pecado, o próprio medo da mão de Deus sobre eles, porque muitas vezes eles rejeitaram a Deus e foram incrédulos. Por isso que demoraram tanto tempo no deserto. Mas é interessante, queridos, que mesmo assim, diz a Bíblia que Deus protegia de dia e de noite. Quem pode falar do cuidado de Deus é quem tem intimidade com Deus. Quais são os meus medos hoje nessa sociedade? Quais são os seus medos? Eu tenho muitos. Talvez você tenha muitos medos. Talvez você tenha pavores noturnos. Eu conheço pessoas que quando vai anoitecendo, elas vão ficando desesperadas. Pessoas que passam noite acordadas com depressão e com medo. Pessoas que não conseguem pregar os olhos. Pessoas que muitas vezes precisam de remédios, outras é medo por medo. Que não confiam em nada, não confiam em ninguém, são desconfiadas, são solitárias, têm medo de viver, desconfia de todo mundo é ladrão, todo mundo é mentiroso, todo mundo está armando contra mim, todo mundo quer me pegar na esquina, todo mundo quer fazer alguma coisa contra mim. Você conhece alguém assim? Tem pessoas assim. Essas pessoas perderam medo de viver, perderam medo de desfrutar do cuidado de Deus, da vida de Deus, de desfrutar da ação de Deus. Simplesmente por medo. Os inimigos são numerosos, eu sei. A Bíblia apresenta isso aqui. O verso 13 vai falar do inimigo como leão, víbora, um leão forte como serpente. A ideia principal é de que o nosso maior inimigo é o diabo, irmãos. E ele usa pessoas. E ele maquina sistemas. Mas eu volto a dizer, a nossa luta não é contra carne e sangue. Em nome de Jesus, entendam isso. Tem situações espirituais que nós precisamos ter discernimento. E muitos problemas que nos causam medo são problemas espirituais. Muitas coisas que nos levam ao medo de viver, ao medo de enfrentar a vida, são problemas, batalhas espirituais, porque nós não sabemos qual o Deus que nós temos, que é um Deus verdadeiro, que nos protege, que cuida de nós, que nos honra e que nos guarda. E a gente fica com medo de tudo. O salmista fala do medo, fala do pavor noturno, fala do pavor do meio-dia, mas ele tinha convicção de quem cuidava dele. Veja comigo o verso 3 e 4. O verso 4. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu protetor. O que representa esse refúgio verdadeiro? O verso 1 ele vai falar de paz e segurança. O verso 4 vai falar que ele nos cobre com as suas penas. Veja que coisa linda, novamente o verso 4. Ele nos cobrirá com as suas penas, e sobre suas asas você encontrará refúgio. O salmista apresenta Deus aqui como uma grande ave que tem uma visão poderosa e que protege seus filhotes, como uma galinha que cuida dos seus pintinhos. Deus assim cuida de nós, como filhos pequenos, como crianças desprotegidas. Ele coloca-nos debaixo de suas asas. E nessas asas estamos seguros. Agora, como conseguir essa segurança? Intimidade, irmãos. Busca por Deus. O que é que nós temos buscado? O que é que tem sido o nosso refúgio? Onde nós temos buscado abrigo? Nós estamos debaixo das asas de quem e do quê? Falei semana passada sobre segurança. Muitos de nós colocamos nossa segurança e nosso refúgio no nosso salário, no nosso emprego, nas pessoas, nas circunstâncias econômicas do país, na nossa profissão. Muitos de nós colocamos nossa segurança nisso, nosso refúgio nisso. E qualquer crise que aparece, a gente fica mal pra caramba, porque a gente não compreende que o Deus, que é nosso refúgio verdadeiro, cuida de nós como filhos debaixo de suas asas. E ele continua, encontrará refúgio, e a fidelidade dele será o seu escudo protetor. Eu já disse aqui para a igreja várias vezes, o que é fé?
Fé é crer no caráter de Deus. E a fidelidade de Deus, na visão do salmista, é como um escudo protetor. Você tem noção do que o texto está dizendo? A fidelidade de Deus a você é como um escudo que lhe protege. Eu volto a lembrar de Paulo. Nós precisamos colocar o capacete da justiça para aguentar ou suportar todos os dardos inflamados de quem? Do maligno. O capacete da nossa salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, para suportar os dardos inflamados do maligno. Todos nós aqui passamos por batalhas que nos causam temores. Mas nós precisamos nos apegar com esse Deus tão maravilhoso, que nos abençoa e que cuida de nós. Então, o que representa isso? Paz, segurança. Verso 10 fala sobre a bênção de Deus, não só pessoalmente, mas também sobre nossos familiares. Nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda. É a ideia de que Deus cuida de você individualmente e cuida de você no coletivo, cuida da sua família, cuida do seu marido, cuida da sua esposa, cuida dos seus filhos. Eu vivi numa geração que não tinha Facebook, WhatsApp, celular. Celular tinha na minha época? Não, negativo. O celular daquela época era desse tamanho. Quem lembra aqueles... Quem aqui teve, ó, confessionário aqui? Quem teve aquele celular que botava aqui, ó, tchum, que você andava assim, né? De tão pesado que era. Parecia um tijolo, né? Quem lembra da BCP aqui? Alguém lembra da BCP? Fui longe agora, né? O 6220 já era moderno, né? O 6220. Mas eu vivi numa geração que não tinha isso. E quem tinha uma linha telefônica era rico. Correto? Era considerado rico na sociedade. Quem tinha uma linha telefônica. Eu lembro que a gente se inscreveu lá em Pernambuco. Tinha pessoas que alugavam, compravam linhas e alugavam ramais. Acho que vocês lembram disso. Era difícil você ter um telefone. E eu ia para a escola, voltava para casa e sempre via minha mãe com um semblante de paz que eu não vejo das mães de hoje. Eu ia para a escola, 40 minutos andando, 40 minutos voltando, todo dia, de sandália havaiana, com prego na frente, porque só era uma por ano. Alguém aqui também foi assim? Não? Ninguém. Olha aí. É um tempo bom, gente. Esse tempo é bom demais. O prego furava o dedo da gente. Era uma emoção muito grande. Hoje em dia, a gente parece uma centopeia de quantos pares de sandália e sapato que a gente tem, né? Mas só tinha uma por ano. Um sapato, né, Silvio? E uma sandália. Era tudo assim. E hoje a gente reclama de tudo. Mas eu lembro muito bem de ir para a escola e voltar e ver minha mãe lá com semblante de paz. Os filhos foram para a escola, ela não sabia se eles iam chegar lá na escola e se iam voltar para casa. Hoje eu vejo mães que mandam uma mensagem para o filho no Zap. Se aparecer aquele negócio azul lá, que ele leu e não respondeu, a mãe entra em crise de abstinência. Começa a tremer. Ele não respondeu? Eu já mandei faz 5 horas a mensagem. Eu não sei se ele largou. Onde ele está? O que aconteceu com ele? E não sei o que mais. É assim ou não, gente, hoje? É assim ou não? Eu estou mentindo? Não, estou falando a verdade. É desse jeito. Mesma coisa com o marido, é com a esposa. A gente fica em crise, desesperado. Uma crise, ele não respondeu. Às vezes o filho, se o filho dirige, ele está dirigindo. Se o filho, às vezes, viu na hora da aula e ele não podia responder porque estava em aula ainda, eu não sei, mas a gente fica em crise, um desespero assola, e a Bíblia está dizendo que Deus cuidará da tua tenda, dos teus filhos, do teu marido, da tua esposa. Acalma o coração em Deus. Não, isso não quer dizer que não pode acontecer, pode. Mas quem tem intimidade com Deus tem um semblante que as nossas mães tinham. Tem um semblante que os nossos pais tinham. Semblante de paz.
que sabia um tempo que o filho ia para a escola e que ia voltar, e que se passasse de um tempo, parecia que era uma força-tarefa, a rua toda ia procurar a pessoa. A rua toda. Se um filho atrasasse. As pessoas eram mais unidas, as pessoas se preocupavam umas com as outras, as pessoas entendiam a dor umas das outras, mas ninguém vivia nessa loucura estressada, esse medo, esse pavor terrível de dia e de noite que nós vivemos hoje. Parece que as pessoas tinham intimidade com Deus e hoje nós não temos. O que é que está acontecendo, gente? Parece que as pessoas compreendiam a soberania de Deus, o cuidado de Deus, a mão de Deus, a ação de Deus, e hoje nós não compreendemos, nós não desfrutamos. Eu só consigo encontrar uma resposta para isso: falta de intimidade com Deus. Eu não consigo encontrar outra, meus irmãos. Onde é que está Deus na minha vida e na tua? Muita preocupação, às vezes, sem necessidade, muita ansiedade sem necessidade, muito medo sem necessidade. Deus cuida da minha vida, cuida da sua e cuida dos nossos filhos. E o refúgio verdadeiro, para encerrar, ele traz algumas promessas. Eu não vou ler aqui, mas vou resumir o versículo 14 ao versículo 16. O refúgio verdadeiro, o Deus que é refúgio verdadeiro, Ele responde às nossas orações. Eu lhe responderei, veja comigo do verso 14 ao 16. Ele nos consola, eu estarei com Ele. Ele nos livra, vou livrá-lo. Ele nos honra, eu o glorificarei. Ele nos dá vida longa, saciarei a sua longevidade. Ele nos salva, eu lhe mostrarei a minha salvação. Para quem é um refúgio verdadeiro? Verso 1. Para a pessoa que está em comunhão permanente com Deus. Aquele que habita, que vive. A ideia aqui é tabernáculo. Aquele que vive, que respira, que vive dentro do tabernáculo, do esconderijo, da proteção de Deus. Aquele que tem intimidade com Deus, descansa à sombra do Todo-Poderoso. Para quem é o refúgio verdadeiro? Verso 2, é aquele que desfruta do privilégio de ser hóspede da casa de Deus. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Você sai daqui nessa noite, talvez você entrou aqui com medo, frustrado, desesperançado, com medo de viver, em dúvida se Deus é o seu refúgio verdadeiro. Eu quero desafiar você a não apenas buscar a sombra do Altíssimo. Eu quero desafiar você a buscar o Altíssimo. Porque muitas vezes nós queremos a sombra do Altíssimo, só ela. Mas nós não queremos o Deus da sombra. E o meu desafio para você hoje é: tenha intimidade com Deus ao ponto de saber quem é o seu refúgio verdadeiro e quem é o Deus da sombra. Talvez você chegou aqui nessa noite temendo alguma coisa, com medo de alguma coisa, sem ter intimidade com o autor, com o Deus do Salmo 91. Quero desafiar você a crescer na graça e do conhecimento dEle e buscá-lo constantemente para a sua vida. Talvez tenha pessoas que nessa noite estão com temores e não têm entendido, por causa de tantas dificuldades, que podem desfrutar da sombra do Deus Altíssimo, mas que precisa buscar primeiro o Altíssimo. E que pode compreender que estão debaixo das asas do Deus Altíssimo. E a fidelidade do Deus Altíssimo é o seu escudo. Tem alguém aqui nessa noite que está precisando colocar diante do Senhor seus temores, seus medos? Peço que você levante suas mãos, uma das suas mãos. Tem alguém aqui nessa noite? Jesus, o Espírito nos incomoda e a gente fala amém. Tem mais alguém? Amém, amém. Mais alguém, queridos? Não se constrange, é um tempo de Deus. Deus está falando com você. Tem mais alguém? Você quer colocar diante de Deus isso? Amém. Santo Deus, eu queria orar por essas vidas. Essas que levantaram as mãos e que entenderam que precisam
desfrutar desse cuidado do Deus Altíssimo. Que não é à toa todo o cuidado de Deus sobre a vida delas, independente das circunstâncias que estejam passando. Que elas podem cantar o que nós cantamos nessa música: não há o que temer, porque contigo eu estou. Deus está com elas. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. É Deus falando, é Deus cantando para os seus filhos. É Deus falando para aqueles que Ele ama. Eu sou o rei da tua vida, eu sou o Deus de Israel. Eu sou o rei que governa o mundo, que continua no trono, mesmo diante da liberdade que Deus dá a Satanás para fazer tanta coisa que ele faz com tanta maldade por causa de uma coisa chamada pecado. Por isso que ele anda solto, bramando como leão, buscando a quem possa tragar ao nosso derredor, à espreita, esperando um momento para nos destruir, para nos atacar, para nos entristecer. A minha oração, ó Pai, é que todos que estão aqui nessa noite, especialmente os irmãos que levantaram as mãos, que o Senhor os conforte, que o Senhor os console, que o Senhor lhes dê certeza que o Senhor é seu refúgio verdadeiro. Que o Senhor abençoe essas vidas, que o Senhor restaure aquele medo, que o Senhor restaure aquela angústia, que o Senhor restaure aquelas dores da alma, aquelas aflições da alma, aquele medo do dia e da noite. Que o Senhor promova a cura e libertação, que o Senhor promova renovo espiritual e principalmente que o Senhor lhes dê intimidade com o Deus Altíssimo e que eles desfrutem do tabernáculo de Deus, na presença de Deus, com o cuidado de Deus. Muito obrigado, ó Pai, por essa noite, pelo que se falou aos nossos corações, por tudo que aconteceu aqui, louvores, avisos, mensagem, formatura do ONI, coisa maravilhosa, ó Pai, pelas lágrimas derramadas, pela alegria expressada, pelo canto que saiu do nosso coração e da nossa alma. Que o amor de Deus, que a graça maravilhosa de Jesus esteja sobre nós. No nome de Jesus. Amém.